Hello! Boa tarde. Hoje a academia, o spa tá fechado. Esse é meu horário de exercício. E eu vim fazer uma caminhada. Chamei o esposo para jogar tênis, ele não quis. Então vim fazer minha caminhadazinha diária. E eu decidi fazer essa live hoje. Thank you. Eu decidi fazer a live de hoje porque eu precisava falar algumas coisas que eu penso sobre o que eu tenho observado por aqui, pelas redes sociais. A gente está vivendo uma ditadura de cancelamento, uma ditadura de ódio, uma ditadura de pessoas mal resolvidas emocionalmente que tem me preocupado muito. E eu já passei por muitos problemas emocionais, dentre eles a depressão, que isso é um assunto muito delicado de falar, porque as pessoas ainda, em plena modernidade, as pessoas ainda têm muitas travas de falar sobre o assunto e muito preconceito também. Então eu decidi fazer essa live porque eu acredito que eu posso contribuir com alguém que está aí do outro lado, passando por algum problema mal resolvido. Por ter já passado por algumas coisas, talvez eu possa compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. E eu coloquei no story anterior uma mãe que cancelou o TikTok da filha com 2 milhões de seguidores. Vou parar aqui embaixo dessa árvore pra gente poder conversar. E ela cancelou o TikTok da filha com 2 milhões de seguidores. E foi o assunto da semana, né? As pessoas, alguns concordaram, outros não. E sempre você vai se deparar aqui nas redes sociais com duas perspectivas. As pessoas que vão concordar e as pessoas que não vão concordar com o posicionamento do outro. O que é mais relevante é que você precisa analisar o contexto social que as pessoas tomam determinada atitude. Então, por exemplo, essa mãe é uma mãe médica que vem de uma classe social de repente bem favorecida, tem uma estrutura de vida financeira muito boa e ela pode dizer para a filha que não quer que a filha seja um babuíno, né? Babuíno dançante. E a mãe tem razão em determinado ponto de vista, não sei quais foram os reais motivos dela ter cancelado a conta da filha. O que eu penso é que às vezes os pais precisam tomar atitudes extremas para poder salvar os filhos. E está cada vez mais difícil salvar os filhos, sendo que hoje quem sustenta a casa, na maioria das situações, principalmente no mundo digital, são os filhos, né? São os filhos, são os adolescentes que estão sustentando a casa com a vida de digital influencer, sem dar conteúdo relevante para as pessoas e apenas fazendo dancinhas. Isso não é uma crítica, porque eu queria que a gente discutisse, a gente pensasse nos dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é que, assim, vamos analisar de forma criteriosa e fria. Se a mãe, por exemplo, ela educou a filha e ela acha que ficar fazendo dancinha é irrelevante, que não está agregando nenhum valor para a vida do outro, e ela diz, não quero que você fique aí só fazendo dancinha e reproduzindo como se fosse um babuíno dançante, reproduzindo e ficar imitando pessoas sem trazer nenhuma relevância social para a vida das pessoas. Ela, provavelmente, como médica, vê pessoas morrendo quase que todos os dias, se ela for plantonista, no hospital. E principalmente nesse contexto de pandemia, né? Então, ela, levando em consideração a vida, ela sabe o poder e a relevância que a vida tem. E ela acha que é irrelevante a filha dela estar fazendo isso. Porém, agora eu queria que a gente analisasse por outra perspectiva. Trazendo uma nova perspectiva aqui, muitas pessoas têm uma vida muito humilde, dificuldades financeiras, e através dessas dancinhas, muitos jovens estão conseguindo sustentar suas famílias. E eu posso te dizer o seguinte, rede social, gente, não é apenas para postar foto. Eu falo isso aqui, eu não sei se algumas pessoas conseguem decodificar o que eu falo. Mas rede social já tem muitos anos que não é para postar foto, não é para postar só sua rotina. Rede social, o dono da rede social, ele cria a rede social com o intuito usar a tua imagem para poder promover a marca dele, seja lá qual for o produto, seja lá qual for a dança, seja lá qual for a música, seja lá qual for a marca. Ele vai usar a rede social para poder promover a marca dele. E aí,
Eu vou te dar um exemplo. Eu que trabalho com importação, eu vou só contextualizar para vocês entenderem. Eu não só trabalho com importação, eu tinha uma vida no Brasil. Quem já me conhece há muito tempo sabe, quem não conhece vai conhecer agora. Eu venho de uma família humilde, pobre, a gente passava por dificuldades financeiras. Eu vim da periferia de uma das cidades no Nordeste. E a gente passava dificuldades financeiras e meus pais sempre acreditaram que através da educação a minha vida poderia mudar. Eu fui bolsista num colégio interno muito caro e eu lavava os banheiros desse colégio interno para poder pagar os meus estudos. Tem muita gente que me segue aqui que sabe, que lembra dessa fase. Eu não tinha nem roupa, quem me emprestava roupa para poder ir para a igreja, porque lá era um colégio cristão, eram as minhas colegas. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque a gente tem que ter vergonha se você vive essa situação e você não a supera. Quando você supera, dá a volta por cima e se torna melhor e hoje pode ajudar pessoas, é outro contexto. Você pode falar isso, contar a tua história com orgulho, que é o meu caso. Então, quando eu morava nesse internato, eu passava por essas situações, eu achava muito constrangedor, porque eu era adolescente, eu queria ter uma vida, uma vibe legal, queria ter uma vida, uma condição financeira melhor, e eu pensava, um dia eu vou ter uma vida melhor, um dia eu vou poder oferecer para minha família, para os meus filhos, um futuro melhor. E foi o que aconteceu. Através daquela escola eu consegui me formar, eu consegui fazer faculdade. Hoje eu tenho mestrado, faço parte de um grupo de doutores numa universidade federal aí no Brasil. Vim aqui para os Estados Unidos, tenho o meu negócio aqui, meu esposo faz o mestrado aqui nos Estados Unidos. A gente mora aqui, onde a gente está. Eu tô aqui, ó, lá atrás, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. A Andrews University, a gente mora aqui dentro do campus da universidade. E eu tenho orgulho de falar isso porque eu superei todas as minhas frustrações e traumas da infância. E tem muitos monstros ainda aqui dentro, sabe, gente? Mas cada dia é um dia diferente, cada dia é um dia que eu decido viver uma vida melhor. E tem muita gente que não está conseguindo mais superar as limitações. Hoje você vai falar com um adolescente qualquer coisa, acabou o mundo. Eles não sabem lidar com perdas, eles não sabem lidar com frustração. Porque nós, pais, somos os culpados. Nós, geração milênio, nós somos os pais da geração milênio. Eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre a evolução das gerações. E nós, pais da geração milênio, tivemos uma condição de vida melhor do que os nossos pais. Só que o problema é que, por termos condições de vida melhores, nós estamos criando uma geração fraca, né? Filhos fortes criam filhos fracos. E essa geração fraca, ela é fraca emocionalmente, ela é fraca. Ela tem dinheiro. Tem um filme que retrata muito bem isso, que é o Idiocracia. Eu recomendo que vocês assistam. O cara, ele é congelado e de repente ele acorda e ele participa de um concurso que a galera pergunta pra ele assim, ele acorda numa geração de idiotas, de um povo muito estúpido, mas muito rico. E esse filme é antigo. Ele participa de um concurso que era para a presidência do país e quando ele consegue responder quanto é 1 mais 1 e ele acerta que é 2, ele vira o presidente do país. É irônico o filme, é meio comédia, mas é extremamente reflexivo, porque a gente está vendo uma geração de gente muito rica, o capital social está dominando, né? Eu trouxe aí até uma análise do livro de George Lipovetsky, eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, é um nome alemão, que ele fala sobre a era do vazio, que as pessoas, elas têm tudo. Hoje nós, pais, podemos proporcionar tudo para os filhos da gente, porém, a gente não está trabalhando o que é mais relevante, que é a inteligência emocional. Então, os nossos filhos não sabem lidar com perdas, com frustração. Nós já não sabíamos lidar com os nãos, né? Quando a gente recebia um não, a gente ficava frustrado, triste, mas a gente superava e seguia em frente. A geração de agora é muito mais... A gente fala assim, ai, mas é muito mimimi, meu Deus. É verdade. Mas não é culpa deles. A culpa é nossa, que nós, os pais dessa geração, não estamos sabendo como educá-los. A gente não proporciona para eles frustração, perdas, dificuldade. Então, como eles acham que a vida é limitada apenas em fazer algumas dancinhas, e eles ganham muito dinheiro com isso, para vocês terem ideia, eu tenho uma fornecedora da Ásia que ela me paga $3.000 por mês para eu poder fazer campanha de produtos dela. E eu faço na minha loja a campanha dos produtos dela e faço aqui também de vez em quando. E a gente sobe uma campanha no modo dark também. Então ela me paga $3.000 só para poder fazer campanha. E eles pagam muito dinheiro para esses influencers vestir uma camisa, para poder usar uma marca, para poder promover um produto, para a marca deles se promover. Então,
Infelizmente, as grandes indústrias, os grandes caras, os donos do mundo hoje, né? Elon Musk, Jeff Bezos, os grandes, os tubarões, os sharks do mundo, estão abocanhando os pequenos e usando como marionetes. Eu não sei se isso faz sentido para você, eu não sei se você já ouviu pessoas falarem sobre isso, mas eu queria que você hoje tivesse a plena consciência de que, se você está passando por algum problema emocional, isso aqui não é uma live de autoajuda, é apenas um desabafo de alguém que já passou por algumas dificuldades na vida, superei algumas, outras ainda estou superando. E hoje eu vi um texto da minha coach, Jéssica Alberton, ela me acompanha há muitos anos. Ela falou assim: se você não conseguir vencer os traumas da sua criança interior, você realmente não vai conseguir superar nada na vida. E a vida literalmente é assim, tá? A vida continua sendo a vida, gente. A diferença é que hoje as coisas são muito mais acessíveis, e por ser mais acessível, a gente lida de forma muito mais acertada, mais assertiva, desculpa. A gente lida de forma menos assertiva com os problemas da vida. Então a gente não sabe lidar com eles e a gente fica frustrado, a gente fica depressivo, O que acontece? Eu fiz alguns lançamentos, eu não sei se vocês acompanham. O que é lançamento quer dizer? É você ter um produto digital e você vender ele. Então você sobe campanhas, você gera conteúdo, você vende aquele produto. Então eu vendo, vocês sabem, meu curso. Então eu tenho alguns ativos hoje de formas de ganho. Quais são esses ativos? Além da importação, a importação é o meu guarda-chuva, tá? E dentro desse guarda-chuva eu tenho a minha mentoria, eu tenho o meu curso, eu tenho o meu livro. Eu tenho a venda do meu livro, né? Que, na verdade, são 2 livros que estão lá na minha loja. Eu tenho a minha loja que roda, eu tenho algumas campanhas e alguns contratos com algumas empresas que a gente faz campanhas para essas pessoas. Então, isso são ativos, tá? Que me gera. O que acontece, gente? Que às vezes a gente não sabe como lidar com as frustrações. Que quando você se depara com situações como perdas, você se abala, você cai e você não sabe como se reerguer. Então eu fiz algumas campanhas logo quando eu comecei com marketing digital e poucas pessoas faziam. Logo, acho que há 2 anos atrás eu fiz meu primeiro lançamento de forma orgânica aqui, fiz meu curso, minha mentoria, abri turma e eu vendia de forma orgânica. E eu vendia muito baratinho, não tinha muita noção sobre precificação de mercado. Então eu abria, vendia para as pessoas, acompanhava, estruturava o negócio delas, ajudava elas a organizar o negócio como eu estava organizando o meu. Quem entrou naquela época, hoje tem um negócio organizado, tem uma empresa, a galera tá tocando a vida. Só que, à medida que o mercado vai ficando mais competitivo, as pessoas vão tendo menos consciência das coisas e vão tendo menos inteligência emocional para lidar com as perdas. Então eu fiz alguns lançamentos, esse ano eu já fiz 2 lançamentos que não rentabilizou tanto quanto eu imaginava, só que eu já tenho experiência, eu já sei como lidar com bloqueio criativo. Então toda vez que eu coloco uma meta e eu não alcanço essa meta, por algum motivo, eu chego com a minha equipe, a equipe de lançamento, e digo, vamos estruturar isso para a gente poder alcançar esse resultado. Então, foi através desses ativos que eu consegui alcançar e estruturar o meu negócio. E eu estou conversando com você, eu sei que aí no Brasil já são 6 horas da tarde, que para alguns eu guardo sábado e que para alguns aí já é sábado, em respeito para as pessoas que já é o sábado aí. Não vou falar tanto de business hoje, mas sim de inteligência emocional, de vida emocional. Então eu queria que você entendesse isso, sabe? Que não é o fim, cara. A rede social não é tudo, não determina quem você é. E a gente está pautando a nossa vida através da tela. E se você não consegue ser feliz do outro lado aqui, ao vivo e a cores, na carne e osso, dificilmente você vai conseguir manter a aparência do outro lado. E as pessoas que te seguem, elas vão perceber a falta de essência em você. Então isso vai ser o mais frustrante. Então é isso que eu queria falar com vocês. Eu gosto de vir aqui de vez em quando a gente trocar uma ideia. E eu tenho compartilhado com vocês muito conteúdo aqui, eu tenho dado. E essa semana eu vou começar uma semana de cuide da sua inteligência emocional e melhore seus resultados financeiros. É uma semana que eu já trabalho com os meus alunos dentro dos nossos grupos, que eu sempre digo para eles o seguinte, que se a gente não cuidar da nossa inteligência emocional primeiro,
Quando vier as frustrações e as perdas, a gente vai se abalar e o nosso negócio vai junto. E já aconteceu comigo isso. Eu não tinha estrutura emocional para lidar com algumas perdas e quando eu não alcancei os resultados que eu obtive, eu fiquei frustrada e o meu negócio caía junto comigo. Só que uma coisa é Kézia Business, outra coisa é Kézia Pessoa. E eu preciso saber separar esses dois ecossistemas, porque senão a gente surta. A verdade é essa. E a atitude dessa mãe de cancelar um TikTok com 2 milhões, que provavelmente já era bem rentável para a filha, é uma atitude de uma mãe querendo salvar uma filha, que ela viu que a filha provavelmente não estava contribuindo em nada para a sociedade, a não ser reproduzindo movimentos e danças de outras pessoas, que para ela, que pode manter a filha, isso é muito bom. Porém, para aquelas pessoas que dependem da rede social para manter a família, eu também fico ponderando, eu também levo em consideração esse outro lado, né? Tem muita gente que vem de uma situação muito desfavorável que hoje, através das redes sociais, está conseguindo manter a família, está conseguindo realizar os sonhos dos pais, né? Só que tem um outro lado, muita gente está ganhando muito dinheiro com rede social e está achando que não precisa mais estudar. E, infelizmente, vai cair no que a gente estava conversando sobre o filme. Você tem que ser você em todos os momentos. É isso mesmo, Luiz. Isso mesmo, Vinícius. É sabedoria, né? A gente vai... O que é sabedoria? Eu ficava perguntando assim, cara, o que é sabedoria? Meu avô falava assim, menina sabida. Eu ficava querendo saber o que é ser sabido. O que é ter sabedoria? Sabedoria, gente, é ter o discernimento para saber fazer escolhas e saber separar as coisas. Você precisa saber separar a sua vida emocional da sua vida acadêmica, da sua vida de negócios, da sua vida de trabalho. Se você acha, e tem pessoas que me seguem aqui que são pastores, que, né, são amigos nossos do Brasil, que infelizmente existe uma programação neurolinguística, e eu posso dizer hoje isso com todas as letras, é cruel esse PNL que fazem nos pastores, dizendo que não existe separação entre família e ministério. Só que ministério é uma coisa que transcende o espiritual, tem a ver com o espiritual, mas ministério também é um emprego, tá? Trabalho ministerial para os pastores que me seguem também é um emprego. E se você não souber, pastor, que está aí do outro lado me ouvindo, separar sua vida familiar da sua vida financeira, da sua vida acadêmica, da sua vida profissional, você vai surtar. A sua mente, ela não tem estrutura para lidar com tudo isso como se fosse uma coisa só. Então você vai cair provavelmente num problema emocional, uma saúde emocional vai ficar muito debilitada e você vai acabar sacrificando, sabe quem? Não é você não, é sua família, seus filhos. E por isso que a gente vê muitos filhos de pastores, de ministros revoltados, porque os pastores eles não conseguem separar ministério, emprego, de vida familiar, de vida, sabe? Tem que ser separado, cara, porque a gente precisa pensar mais nisso. Isso é muito sério. Eu vou encerrar essa live porque agora eu vou dar um piquezinho, vou correr, mas foi muito bom falar com vocês, viu? Beijo, tamo junto e é só o começo.